Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Lucas Cardoso, economista sênior da BB Asset e você está assistindo nossa playlist Visão Macro Semanal. Na primeira parte desse vídeo, eu trago informações sobre o que aconteceu nos mercados na semana passada. E logo em seguida, vou falar da agenda de dados macroeconômicos para essa semana. Na semana passada, os principais destaques do cenário global foram os bancos centrais. Na verdade, o Banco Central tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Em relação aos bancos centrais, o destaque fica com o Banco Central americano, o Fed, que surpreendeu ao reduzir os juros em 50 basis points. A gente do time da macro e o mercado esperava uma redução próxima de 25 basis points. Já aqui no Brasil, o Copom, na semana passada, ele subiu os juros conforme a gente esperava. Em decisão unânime, ele levou a taxa Selic de 10,5% para 10,75%. Importante dizer, ao contrário do Fed, o comunicado foi bastante duro. Citou um balanço de riscos assimétrico altista para as projeções de inflação e disse que o cenário externo segue desafiador. Além disso, o comitê deixou em aberto o ritmo e a magnitude do ciclo de alta de juros. Importante frisar que o comunicado mostrou uma atividade relativamente mais forte do que o Banco Central antes tinha, o que faz com que a atividade eventualmente esteja rodando acima do esperado. Além disso, o modelo do Banco Central mostrou a inflação corrente acima do esperado e também a expectativa de inflação para o horizonte relevante de política monetária, sobretudo 2026, também subiu. Então a gente percebeu não só uma atividade econômica relativamente mais robusta do que o Banco Central brasileiro tinha no relatório anterior, mas também uma deterioração das expectativas de inflação corrente e também da expectativa de inflação à frente no horizonte relevante de política monetária. Assim, o Banco Central brasileiro ele disse que iniciou um ciclo de alta de juros, disse que as expectativas de inflação elas estão desancoradas, mas apesar disso ele não reconheceu o seu papel nessa desancoragem das expectativas de inflação, algo que nos chamou bastante atenção. Dito isso, nós mantemos o nosso cenário de que o Banco Central brasileiro irá promover mais 3 altas de 25 pontos nas próximas 3 reuniões. Bom, falando especificamente do Fed, o Comitê de Política Monetária, ele surpreendeu reduzir os juros de 50 pontos de 5,5% para 5%. Tá? Mais importante do que isso, na nossa avaliação, o comunicado ele foi mais dovish do que o anterior, informando que o mercado de trabalho ele desacelerou e a inflação ela mostrou mais progresso em direção à meta, apesar dela ainda estar um pouco elevada. Além disso, nessa decisão, teve as projeções econômicas do Banco Central, a atualização dessas projeções. E ela mostrou que agora os dirigentes do Banco Central esperam mais 50 pontos de corte para esse ano. Ele também espera que a inflação ela desacelere um pouco mais. Vale destacar também que, dentre todos os bancos centrais no mundo, o Banco Central inglês manteve a taxa de juros conforme nós esperávamos e o Banco Central japonês também manteve a taxa de juros parada conforme nós esperávamos. Em relação ao Banco Central japonês, o destaque fica na entrevista do seu presidente, o Ueda, em que ele afirmou que possivelmente as taxas só deverão subir, ou deixou a entender que elas só deverão subir mais para o final do ano. Bom, por fim, em relação ao global, acho que vale a pena a gente dizer sobre os dados de atividade econômica na China, que continuam mostrando um processo de desaceleração da economia, em linha com o que a gente vem esperando. A despeito do governo ter anunciado diversas medidas para tentar conter essa desaceleração, como redução da taxa de juros, flexibilização nas regras para a compra de imóveis, a economia continua mostrando bastante dificuldade de crescimento. Por fim, olhando para a semana anterior, acho que vale a pena a gente dizer aqui sobre a questão fiscal. Na sexta-feira à noite, o governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas. O relatório ele mostrou um bloqueio de 2,1 bilhões abaixo do esperado e uma diminuição do contingenciamento em 3,8 bi. Ou seja, o congelamento saiu de 15 para 13,3 bi e houve uma redução de 1,7 bi do que se era previsto anteriormente. Vale a pena a gente destacar que na segunda-feira a gente vai ter um detalhamento maior desse relatório por parte do governo. Bom,
Olhando para frente, olhando para a agenda, o que nós temos para essa semana agora? É uma agenda importante. Nos Estados Unidos, a gente vai ter a divulgação dos dados de atividade econômica, principalmente o PMI na terça-feira. E, sobretudo, quando a gente olha para a inflação, será divulgado na sexta-feira o dado de inflação mais importante do Banco Central americano, que é o PCI. A gente espera um dado que suba 0,2%, o núcleo, e 0,1% o dado cheio. Ou seja, é uma inflação baixa que deve continuar mostrando um Banco Central americano confortável, não só em continuar o ciclo de baixa de taxa de juros, mas também continuar esse ciclo com cortes de 50 pontos daqui até o final do ano. Para a agenda dessa semana, nós temos dados importantes do Brasil. Será importante a gente analisar a divulgação da ata da reunião do Copom, dados do mercado de trabalho e de inflação. Na terça-feira, a gente vai precisar analisar com muito cuidado a ata da reunião do Copom. Nós esperamos maiores detalhes acerca dos próximos passos para a política monetária e se existe pretensão de aceleração no ritmo de ajuste nos juros por parte do Copom. Já na quarta-feira, nós teremos um dado importante de inflação, que é o IPCA 15. Quando a gente olhar esse IPCA, a gente vai prestar bastante atenção na inflação de alimentos, pois ela pode ter retornado ao campo positivo. E também vamos olhar a mudança de bandeira de energia elétrica, que coloca um viés de alta para esse dado. Por fim, para fechar a semana, essa semana importante aqui no Brasil, a gente vai ter a divulgação na sexta-feira do IGPM. Novamente aqui, a inflação de alimentos ela pode ter retornado ao campo positivo, né? E mais uma vez, a bandeira de energia elétrica coloca um viés de alta para essa inflação também. Então a nossa previsão é de 0,50 para o IGPM, muito próximo do que o mercado espera. Por fim, vale destacar que na própria sexta-feira a gente também vai ter a divulgação da taxa de desemprego. A gente espera que a taxa de desemprego reduza para algo próximo de 6,8. Importante destacar, o bom momento do mercado de trabalho e o componente sazonal indicam uma nova queda dessa taxa de desemprego para mais próxima ali de 6,7, abaixo do consenso de 6,8. Para fechar esse vídeo, eu te convido a deixar seu like, inscrever-se no canal da BB Asset aqui no YouTube e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas projeções. Você também acha relatórios que embasam esse conteúdo em nossa página no LinkedIn a partir do QR Code ao lado. Muito obrigado e até a semana que vem com mais uma visão macro semanal.